Oi, gente. Eu fiz gráficos, juntei todas as questões, né, as entrevistas que vocês fizeram, peguei as respostas de todos, converti para porcentagem e hoje nós vamos trabalhar as questões que eram objetivas, né, que tinham alternativas. Eu vou falar um pouco sobre elas e em seguida já vou também explicar qual que vai ser o nosso próximo passo da nossa prática, né? Nós fizemos um levantamento de dados. Vocês, né, entrevistaram algumas pessoas, né, de diferentes faixas etárias, diferentes níveis de escolaridade e fizeram essas entrevistas, né? O material veio muito bom. As questões dissertativas até vou ter um certo trabalho para tabular os dados, né? Comecei a tabular alguns, mas aí vai ser para as próximas aulas. E daí por hoje nós vamos trabalhar apenas com as objetivas. Então a primeira etapa da nossa prática que foi feita foi o levantamento de dados. Agora, né, nós vamos produzir os resultados com uma certa discussão, que de nada me adianta eu levantar dados se não vai ter nenhuma reflexão em cima desses dados que eu levantei, né? Então, para a aula de hoje, vocês vão ser instruídos a produzirem textos, pegar outros artigos científicos, pegar de livro em PDF que vocês acham na internet, de videoaulas que vocês encontram. Só que todo esse material tem que ser referenciado, né? Tudo que vocês escreverem, vocês têm que colocar também a referência de onde vocês tiraram, qual foi a fonte, para ver o nível de relevância daquela informação. E nós vamos produzir os resultados e discussões. Os resultados das questões que nós vamos trabalhar eu já estou trazendo para vocês, eles já estão prontos, já estão até tabulados e em forma de gráfico. Então agora, o próximo passo vai ser produzir uma discussão. Então conforme eu for mostrando, né, os gráficos para vocês, eu também vou levantando alguns argumentos que vai ajudar vocês a produzirem esses textos sobre os resultados que nós obtivemos, tá bem? Então, logo aqui no primeiro, né, no nosso primeiro gráfico, que foi a primeira questão que era de alternativas, primeira questão objetiva, né, perguntava quais destes abaixo podem influenciar na saúde, doença de uma pessoa, né? Poderia marcar quantos quisesse. Talvez isso até passou despercebido, que teve pessoas que marcou só um, mas assim foi a maioria marcou mais de um mesmo. Acho que foi o nosso segundo tema a ser trabalhado presencialmente, né? Foi a relação saúde-doença e sua produção social. E lá nós discutimos quantas coisas vão influenciar na nossa saúde ou também podem causar a nossa doença. Só que até hoje, e através dos dados aqui, nós podemos ver que as pessoas ainda consideram apenas doença uma verminose, né? Ou talvez alguma doença genética, alguma anomalia, mas assim, outras questões que também podem levar a doenças que muitas vezes as pessoas não levam a sério e isso pode tornar essa doença muito séria no futuro. Outras questões também são relevantes para a nossa saúde e doença. Tem uma questão que nós não vamos trabalhar hoje ainda, mas foi bem interessante, né? O que as pessoas definiriam por saúde, por doença? A maioria das respostas veio com saúde seria o bem-estar, né, qualidade de vida, e a doença seria quando não tem bem-estar, quando não tem qualidade de vida. Então, nós podemos ver uma certa incoerência, porque quando, né, pergunta quais desses itens podem influenciar na saúde, na doença de uma pessoa, nós vemos ali que a maioria marcou destinação do lixo, né, e a questão do saneamento básico. E realmente, a situação precária nesses dois quesitos podem causar inúmeras doenças. Porém, poderia marcar todas, né? Porque nessa aula a gente até comentou que várias outras questões ali, quando elas não são bem resolvidas, né, na sociedade, na vida das pessoas, elas podem acarretar outras doenças, né? Pode ser doenças psicológicas, como depressão, ansiedade, e isso pode causar morte também, porque muitas dessas pessoas que desenvolvem essas doenças, elas podem cometer suicídio, tem uma taxa de suicídio aí muito alta. E como a função de vocês, né, e de qualquer pessoa que se importe é tentar prezar pela vida das outras pessoas que estão ao nosso redor, um suicídio, né, ter uma taxa alta de suicídio também é péssimo, né, para a futura profissão de vocês e para qualquer pessoa que se importe com a vida de qualquer outro ser, né, ainda mais quando é da nossa mesma espécie, outro ser humano. Então nós vimos aqui que ainda, né, as pessoas acabam por tabular por doença, né, por saúde,
essas doenças que já estão mais presentes no nosso dia a dia. Porque uma destinação de lixo incorreta, falta de saneamento básico, vai ocasionar as doenças que nós vemos por aí e já até adquirimos, né? E não adquirimos mais, né? Assim, com mais frequência, pelo surgimento de vacinas, né? E várias tecnologias aí na saúde que vem surgindo há muitos anos, ainda bem. Mas nós vemos que outras questões, né, como lazer, ficou com um índice bem baixo, cultura ficou com um índice baixíssimo. E o que nós podemos nos atentar, principalmente nessa época de quarentena? O que nós tentamos, né? Eu não sei, eu sei que cada um tem uma rotina diferente, muitos aí não pararam na quarentena de maneira alguma. Nós, professores, a gente acaba trabalhando até mais, porque em casa você acaba... É muito difícil você organizar o seu horário e acaba tendo todas as atividades que você já tinha em casa. Quem tem filho deve ser bem pior. Eu tô na casa dos meus pais, então assim... tenho que ajudar ali, tenho que ajudar aqui, tenho que dar carona para um, para outro. Quando eu tava sozinha, né, em Guajará, eu me dedicava exclusivamente ao trabalho. E ainda tem todas as questões, né? Aprender a fazer vídeo, postar o vídeo, esperar carregar o vídeo, a internet não ajuda. Então, assim, não é porque não tem o que fazer, mas, querendo ou não, quando tudo estava funcionando normalmente, né? Eu quero ir em tal lugar, então vamos lá, vamos economizar dinheiro esse mês e vamos fazer isso, né? Vamos nesse lugar, vamos lá conhecer. Eu quero ir dar uma volta, você via mais pessoas circulando, né, na rua. Então, assim, as nossas opções de lazer, elas reduziram muito com a quarentena. Já não eram muitas, né? Mas reduziram mais ainda. E aí, o que nos resta para nos distrair? As atrações culturais, se vocês pararem para pensar. O que as pessoas estão fazendo muito nessa quarentena? Vendo live sertaneja. Não é meu ritmo musical preferido, mas eu sempre vejo um ou outro, um pedaço e tal. E teve umas outras lives aí de outros estilos, né? Mas como o sertanejo é o forte do nosso país, é o que mais tem. E é uma atração cultural. Quem sabe algum tipo de artesanato, fazer algum tipo de arte, é uma forma de você se distrair também. Né? Quando você tá ali, não tenho o que fazer, vou fazer alguma coisa aqui, vou pintar um pano de prato, vou fazer um bordado, vou fazer um artesanato com madeira. Então, assim, essa parte cultural, ela acaba influenciando muito também essa questão saúde e doença. E as pessoas marcaram pouquíssimo, por mais que nós estejamos nesse período de quarentena, e que a arte, ela acaba nos entretendo muito, né? Estando mais tempo em casa. Então, aqui com esse gráfico, com essa pergunta, nós vemos, né, que as pessoas marcaram mais as questões que vão trazer doenças que nós corriqueiramente vemos por aí, sejam verminoses ou sejam viroses, né, porque vai atrair aí um número maior de vetores, de vírus, por exemplo, de bactérias, seja doenças causadas por bactérias, mas acaba desconsiderando outras doenças que podem ser até mais raras, que talvez os danos eles demorem mais para acontecer, mas que existem, tá? Aí no próximo, nós temos aqui. Essa é muito interessante, vai levantar vários pontos de discussão e eu quero que vocês trabalhem muito bem nessa questão. Ao pensar sobre o nosso Sistema Único de Saúde, né, o SUS, comparando com a nossa saúde pública, antes da sua implantação, antes do SUS, você pensa que exista mais pontos positivos ou negativos? Nós temos aqui, né, 40 e poucos por cento acredita que positivos, mas quase 60% acredita que negativo. E assim, por mais que o nosso Sistema Único de Saúde tenha muitos defeitos, precisa melhorar muitas coisas, mas como nós vimos com a história da saúde pública, antes era muito pior. Não tem nem o que comparar, né? Vocês viram lá que sempre a classe mais baixa, ela teve, né, muita dificuldade, pouco acesso à saúde pública, sempre a prioridade, até mesmo antes de ser algo implantado pelo governo, né, até mesmo quando as instituições de saúde eram instituições de igrejas, instituições religiosas, mesmo assim as pessoas, né, que vinham de famílias aí mais abastadas, né, vinham de classe alta, elas tinham muito mais vantagem com relação às pessoas que não eram de classe alta. E até hoje não é diferente, né? Porque nós vemos que o sistema particular, o sistema privado de saúde do nosso país é caríssimo.
é muito caro. Uma consulta é muito caro. Imagina se você precisar de um procedimento cirúrgico ou um tratamento mais duradouro. Então, é muito caro. E com o SUS, isso se tornou mais acessível à classe baixa, com todas as precariedades que existem, mas antes conseguia ser ainda pior. Porque se a gente parar para pensar no período em que só as pessoas que tinham carteira assinada que elas poderiam ter acesso a um hospital público. Aí vocês imaginam, comecem a refletir aí a vida de vocês, de todos os empregos que vocês já tiveram. Na nossa região ainda tem esse problema ainda da questão do assinar a carteira, do regularizar um funcionário, não tem uma fiscalização muito rígida em cima disso. Então, assim, eu fico analisando, desde quando eu comecei a trabalhar, teve vários empregos meus que demorou meses para assinar minha carteira, né? E já tinha certeza que ia me contratar, que eu ia ficar ali por um tempo indeterminado, mas não assinava mesmo para se livrar do imposto aqui, se livra de um outro ali, diminui um aqui, e assim vai, né? É típico do brasileiro e não deixa de ser típico do brasileiro que é empresário no nosso país. Então, vocês imaginem, né? Você está lá um serviço já há alguns meses, até anos, trabalhando, acredita ter até uma estabilidade, mas aí se você precisa ir até o hospital, você precisaria estar com a carteira, né, de trabalho assinada, e você não teria, né? Você trabalhava muito tempo lá, mas não tinha carteira assinada. E aí? Né? Se não tinha carteira assinada, plano de saúde, muito menos. Né? Então, como que ia fazer? Então, hoje não. Hoje todas as pessoas elas têm direito à saúde pública. O problema né, vai ter determinadas cirurgias que não vão ser feitas, às vezes são até feitas, mas falta profissionais, falta equipamentos, falta materiais, às vezes tem que transferir para um outro hospital, né, que fica distante, tem a questão ali do translado também. Tem problemas, a gente pode fazer uma lista enorme, mas o que eu quero que vocês discutam neste ponto? As coisas que ainda eram piores antes da implantação do SUS, tá? Nessa próxima aqui, é a da contaminação, super interessante. Eu não coloquei... não ficou. Peraí, gente. Deixa eu abrir no Excel. Aqui. Na que nós perguntamos, né, sobre contaminação, você consumiria um alimento com presença de baratas? Todas as pessoas, 100% colocaram que não, tá? Mas na que nós perguntamos se você consumiria um alimento com presença de formigas, olha o que nós temos. Que um pouco mais de 30%, é claro que a maioria ainda diz que não, mas eu tenho certeza que já comeu coisa com formiga, todo mundo já comeu, mais de 70%, né? Diz que não consumiria. Só que tem um número aqui bem relevante, né? Mais de 30% diz que sim, que consumiria esse alimento com formiga. E daí aqui nós temos um ponto de discussão bem bacana também. Tem até uns artigos que lá na primeira aula eu passei para vocês, a gente ficou adiando a discussão e acabou discutindo de maneira presencial. Mas vocês podem usar referência desses artigos, podem pesquisar outros e mostrar que a formiga, ela também... né, ela possui um índice de contaminação enorme. Na verdade, em várias situações, ela pode ser até pior mesmo que a barata. Porque como a barata já é algo que causa um certo pavor, um certo nojo em todas as pessoas, né, ou pelo menos na maioria delas, ao ver uma barata, né, automaticamente você vai matar aquela barata. Se vê que está aparecendo muitas baratas, vai dar um jeito, vai comprar, né, algum inseticida, algum pesticida para eliminar aquelas baratas. Agora, a formiga, geralmente, é um animal que a gente não se importa. E a formiga num hospital, por exemplo, né, que pode ir lá, estar presente nos leitos, né, acaba entrando em contato com as pessoas e, ao mesmo tempo, né, em questão de poucos minutos ali, em questão de pouco tempo, ela pode estar ali contaminando alimentos da cozinha. Que as mesmas pessoas que estão internadas vão se alimentar e também as pessoas saudáveis que estão no hospital, né? Que seriam as pessoas que estão trabalhando lá também vão se alimentar daquela comida. Então, às vezes, ela pode estar causando uma contaminação de uma doença gravíssima, né? E as pessoas não levam isso em consideração. Sem contar aquela que a gente encontra em casa. A gente não sabe também por quais caminhos ela passou. Então, ela pode estar trazendo, pode estar sendo vetor, né, de algum micro-organismo aí, e contaminando o nosso alimento e a gente achando que
não tem problema. Dependendo do tamanho da formiga, não é só questão dela ter passado por cima, a gente até come junto, né? Então, essa daqui vai trazer também um ponto de discussão bem importante. Ela vai ser em comparação com a outra, mas como a outra foi 100%, disse que não comeria, né? Um alimento contaminado com baratas, então não tem a necessidade de fazer um gráfico, né? Para mostrar que 100% não comeria. Isso a gente relata escrevendo mesmo. Os gráficos estarão disponibilizados lá no Ava, juntamente com as questões que vocês vão tentar responder em forma de texto. Vocês não vão fazer um questionário, vocês vão produzir uma discussão sobre os resultados que nós obtivemos das questões objetivas. Então, vocês vão acabar descrevendo, vão pegar um artigo, vai dar uma lida, vai fazer uma citação se achar necessário, né? E vão produzir uma discussão desses resultados, tá? Então, lá no Ava vai estar disponível os 3 gráficos que eu apresentei para vocês, esse vídeo em forma de link, né? Para não precisar baixar nem nada, vocês vão só apenas acessar, e também as questões norteadoras para vocês produzirem esse texto, tá bem? E daí a próxima etapa eu mostro para vocês na próxima aula. Nós vamos ter algumas reposições essa semana também, só que para as reposições eu estou planejando um outro material aí teórico para a gente deixar essa parte prática só para as nossas aulas semanais, para não sobrecarregar, tá bem? Até mais!